Olá, pessoal. É um prazer tê-los aqui para mais uma aula. Nosso trabalho hoje vai ser definir o conceito de leitura. Depois nós vamos falar a respeito de alguns exemplos envolvendo atividades de leitura. E também eu vou discutir com vocês as estratégias de leitura que são importantes para a criança chegar a desenvolver os mecanismos de compreensão de um texto. Então, a aula de hoje vai ser destinada a pensar como a criança, como que nós, professores, podemos fazer para levar nossas crianças à compreensão textual. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação para vocês irem acompanhando a discussão da nossa aula. Bom, pessoal, então, a nossa aula hoje, nessa aula de hoje, nós vamos falar das práticas curriculares de alfabetização e letramento, e vamos discutir aí o eixo da leitura. Primeiramente, é importante a gente retomar que o trabalho de alfabetização e letramento, ele deve ser organizado mediante 5 eixos, 5 componentes estruturantes para que a gente desenvolva efetivamente o trabalho de alfabetização e letramento, certo? Quais são esses 5 eixos ou 5 componentes essenciais para o trabalho? O primeiro é a compreensão e valorização da cultura escrita. O segundo é a apropriação do sistema de escrita. O terceiro é a leitura. O quarto eixo, a produção escrita. E o quinto, o desenvolvimento da oralidade. Dentre esses 5 eixos, hoje iremos trabalhar o terceiro eixo, que é o de leitura. Então, como todos sabem, né, a leitura ela é uma atividade extremamente complexa. É uma atividade cognitiva bastante complexa para a criança desenvolver, e isso demanda muito trabalho planejado e intencional do professor. Nós temos como objetivo a formação de um leitor competente. Então, esse leitor competente, ele não pode ser um mero decodificador de uma determinada escrita. Porque quando a gente pensa em leitura, nós temos que pensar que 2 mecanismos estão envolvidos. Um princípio básico, que é o da decodificação, que é transformar aquelas letras, aqueles grafemas, em sons, em fonemas. Então, é a criança, de fato, decifrar o que está escrito, transformar o que está escrito em sons, né? Então, esse é o princípio da decodificação. Mas, hoje, nessa aula, nós vamos trabalhar mais aqui os mecanismos de compreensão. Então, é importante a gente dizer que esse mecanismo de compreensão de texto é a nossa principal meta como professor alfabetizador ou como professor que deseja aí formar um leitor competente, seja em que etapa for. Quando a gente pensa em compreensão de texto, nós também vamos pensar, 2 instâncias vão estar relacionadas a essa compreensão de texto. A primeira se refere ao entendimento do conteúdo que está explícito, ou seja, aquilo que está dito no texto de forma muito clara e que só o fato de eu ler eu consigo compreender o que está ali. Então, essa é uma primeira instância. Uma segunda instância é a instância que se refere à inferência, ou seja, a compreensão daquilo que não está explícito, daquilo que a criança, ou que eu levo a criança a deduzir ou a perceber algo que não está explícito, mas pelo contexto ou por algumas dicas que eu forneço de interpretação, a criança acaba chegando àquela compreensão. Para vocês, acho que vocês devem ter observado eu trouxe um exemplo que eu gosto muito de utilizar, que eu já usei muito com crianças na educação infantil. Então, deixa eu contextualizar para vocês entenderem essa imagem que eu estou colocando aí no PowerPoint. Existe um livrinho que chama Serpentes da Mata Atlântica. Ele faz, na verdade, ele é um livrinho organizado pelo Butantan,
que fala das serpentes, das cobras existentes na Mata Atlântica. E aí ele traz, na verdade, ele é um livrinho que traz a fotografia de cada cobra, e ao lado de cada cobra, ele traz uma legenda, que é essa que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, por exemplo, se a gente for olhar a caveirinha vermelha, partindo do primeiro símbolo, então, são as cobras perigosas, né, as peçonhentas. Depois, a gente tem o número 2, que tem um estilo diurno. Número 3, noturno. Número 4, diurno e noturno. Depois, a gente tem os tamanhos, partindo do 8, do 9, do 10. O tamanho médio, pequeno e o grande, no 10, né? E assim sucessivamente, né? Se a gente pegar, por exemplo, várias características aqui, a gente vai entender bem essa legenda. Onde eu quero chegar com isso? Quando uma criança, a gente leva esse livrinho para trabalhar na educação infantil, a leitura, como é que essa leitura é feita? A gente não tem ali nada verbal, a gente não tem nada escrito, mesmo porque eu estou falando de uma criança da educação infantil que tem seus 4, 5 anos, ele ainda não lê convencionalmente. Mas eu posso já trabalhar com a criança alguns elementos de compreensão. Então, essa criança, conhecendo essa legenda, porque a gente costuma fazer um cartaz bem grande e colocar essa legenda para que todos visualizem cada um dos itens e o que significa cada desenho, certo? Então, conforme a criança vai folheando esse livrinho das serpentes da Mata Atlântica e vai vendo a foto das cobras, é impressionante que ela já vai olhando do lado e já vai falando: essa é a cobra coral, ela é arborícola, ela tem uma cauda média, ela tem um tamanho médio, ela tem hábitos noturnos. Então, ela já começa a olhar para aquela cobra e já fazer uma leitura de compreensão daquele texto que está do lado, que no caso é a legenda. O que eu estou querendo dizer para vocês com isso? Que essa característica de leitura é uma característica que visa o quê? Ela está decodificando algum tipo de código, de letra? Não, ela está decodificando um símbolo. Então, esses desenhos que estão colocados para ela têm uma representação, têm um significado. E com esse significado, elas compreendem as características da cobra, que está ali na fotografia do livrinho que ela está folheando, certo? Esse é um livro, inclusive, feito pelo Instituto Butantan, que tem de cunho científico, então não é qualquer informação que elas estão tendo ali. O enfoque que eu quero dar na aula de hoje, é vocês entenderem a importância da criança compreender o texto. E quando eu falo criança compreender o texto, eu estou falando isso desde a educação infantil. Eu não estou dizendo que vocês farão isso só quando chegar no primeiro ano, porque é a turma de alfabetização. Não. Isso é algo que a gente trabalha com eles, primeiro porque a gente coloca a leitura como uma atividade permanente. Então, diariamente, eu tenho atividades de leitura sendo trabalhadas com essa criança. Esse trabalho de compreensão, ele vai ocorrer mediante o desenvolvimento de algumas estratégias de leitura. Então, o que são estratégias de leitura? Eu gosto de uma autora chamada Isabel Solé, que tem um livro com esse título, né, Estratégias de Leitura. E a Solé, ela tem uma definição interessante, porque o que ela coloca? Qualquer indivíduo que faz uma leitura proficiente ou que faz uma leitura com compreensão, para ele conseguir isso, ele precisa mobilizar determinadas estratégias de leitura. Essas estratégias, então, são ferramentas, são procedimentos que o indivíduo mobiliza quando ele está lendo. Então, são essenciais para o trabalho de compreensão, ok? Hoje, eu vou conversar um pouco com vocês sobre essas estratégias e vou, inclusive, colocar alguns exemplos da utilização dessas estratégias.
essa utilização, ela permite compreender e interpretar de forma autônoma os textos lidos e pretende despertar o professor para a importância de desenvolver um trabalho efetivo no sentido de formar um leitor competente, crítico e reflexivo, que é aquilo que eu falei para vocês, que a gente fala que é o leitor competente. Ele lê, ele compreende o texto, ele é capaz de fornecer, de construir uma ideia a respeito do texto, ele é capaz de concordar com aquele texto, ou discordar dele. Quando ele concorda ou discorda, ele consegue elaborar argumentos para poder dizer, esse texto eu concordo com o pensamento do autor, esse eu não concordo por isso, por isso e por isso, ou seja, ele consegue dialogar com o texto. Então, é um diálogo que se mantém entre leitor e texto. É esse momento que a gente fala que é um momento de interação leitor-texto. Então, é importante que, para a gente pensar essa interação leitor e texto, nós conheçamos aí todas as estratégias de leitura. Porque quando o professor conhece as estratégias, ele sabe como trabalhar com as crianças, inclusive propondo perguntas que levem a criança a mobilizar essas estratégias. Então, eu digo que, às vezes, nós tínhamos, até hoje temos, às vezes, né, nos livros didáticos, aqueles textos, e logo embaixo vem perguntas de interpretação de texto. Mas, muitas vezes, essas perguntas de interpretação de texto, elas não mobilizam as estratégias de leitura, ou mobilizam uma ou duas estratégias, da forma como as perguntas são organizadas. E isso, inclusive, eu vou colocar aqui um exemplo e vou fazer com vocês. O que eu der de exemplo hoje, gente, são atividades que eu estou fazendo com vocês, tá? Provavelmente eu não utilizaria esse texto com as crianças das séries iniciais. Esse é um exercício que eu estou fazendo com vocês para a gente entender a questão das estratégias de leitura, certo? Então, com esse título Grande Feito, vocês acham que vai falar sobre o quê? Pensem aí. Se quiser anotar do lado, o que vocês acham que vai tratar o texto, seria bom. Pensaram? Então, vamos lá. Vamos ler o texto, então, agora. Deixem do ladinho aí o que vocês pensaram. Quando a gente até costuma fazer com as crianças, o que elas acham que vão encontrar baseado no título do texto, a gente até coloca no ladinho da lousa o que elas acham que vão encontrar, sobre o que vai tratar o texto. Quando a gente faz esse tipo de... Quando a gente usa esse recurso, a gente chama isso de antecipação de conteúdo. Isso é uma estratégia de leitura. Por quê? Por que é importante eu antecipar conteúdo? Porque eu já forneço dicas para a criança, ou já preparo a criança para ela mobilizar conhecimentos que envolvam aquele assunto, ou que envolvam aquele determinado, a possibilidade de conteúdo que eles irão encontrar para ler o texto. Entenderam? Então, provavelmente, quando eu falei para vocês, olha, o grande feito trata sobre o quê? Vocês já imaginaram, um grande acontecimento, um evento importante. Então, vocês já levantaram, provavelmente, esse tipo de ideia. Então, aí é o que a gente chama de antecipação de conteúdo, de ativação de conhecimentos prévios. Então, só aí nós mobilizamos duas estratégias, trabalhando um simples título do texto, ok? Quando eu estiver terminado de ler, eu posso voltar e falar, gente, vocês acham que o que foi tratado no texto tem a ver com o que vocês levantaram quando eu perguntei no título o que podia ser? Quando as crianças observarem que tem a ver ou que não tem a ver, a gente está trabalhando aí outra estratégia que a gente chama de checagem de hipótese. Ou seja, elas levantaram uma hipótese inicial do que poderia tratar o texto, e depois, quando a gente terminou de ler, a gente checou para ver se batia ou não com aquilo que elas imaginaram que ia ser, se tratar o texto, certo? Então, só aí eu já estou explicando para vocês 3 estratégias. Ativação de conhecimentos prévios,
antecipação de conteúdo e checagem de hipótese, certo? Então, vamos lá, eu vou ler o texto com vocês para entender como é importante pensar nas perguntas de compreensão do texto. Vejam só, eu vou ler o texto de uma vez e depois eu vou mostrar para vocês as perguntas de interpretação que o texto, que vinha junto com esse texto, tá? Eu tirei essa atividade de um material didático, de um livro didático, mas para poder usar com vocês como exemplo, certo? Com gemas preciosas para financiá-la, nosso herói desafiou bravamente os risos que tentavam dissuadi-la de seus planos. Vossos olhos vos enganam, retrucou. Um ovo e não uma mesa tipifica este planeta inexplorado. E então, 3 irmãs valentes se lançam em busca de provas, desbravando caminhos, algumas vezes através de vastidões tranquilas. Mas em meio a picos e vales turbulentos, os dias tornam-se semanas, tantas quantas os vacilantes que espalhavam rumores a respeito do horizonte. Finalmente, não se sabe onde, criaturas aladas e bem-vindas apareceram, anunciando um sucesso prodigioso. Então, se a gente, como eu falei a vocês, esse é um texto não destinado às crianças em etapa de alfabetização, destinado a vocês adultos. Pensem aí, sobre o que vocês acham que fala esse texto. Esse é um texto que demanda conhecimento de mundo, muito conhecimento de mundo, conhecimento linguístico, demanda que vocês façam inferência. Inferência é uma estratégia de leitura também. O que é a inferência? É aquilo que eu falei para vocês no início, entender o que está nas entrelinhas, entender o que está implícito, que não está dito no texto de forma explícita, certo? Eu vou falar sobre o que se trata, obviamente, mas vejam só, baseado no que vocês conseguiram interpretar, olhem as perguntas. Quem nosso herói desafiou bravamente? O que vocês vão responder? Os risos que tentavam dissuadi-la de seus planos. O que tipifica este planeta inexplorado? Um ovo e não uma mesa. Tipifica este planeta inexplorado. O que fazem as 3 irmãs valentes? Se lançam em busca de provas. Quem anunciou um sucesso prodigioso? Criaturas aladas e bem-vindas que apareceram anunciando esse sucesso prodigioso. O que eu estou mostrando para vocês? Nós aqui conseguimos responder as 4 perguntas de compreensão. Significa que todo mundo compreendeu o texto? Provavelmente não. Muitos ainda estão aí pensando efetivamente o que se trata o texto e muitas vezes não compreenderam o texto. Então, o que eu estou querendo mostrar a vocês? Estou querendo dizer que essas perguntas de compreensão, elas mobilizam uma única estratégia de leitura, que é a localização de informações. Ou seja, eu fiz esses riscos no texto de forma proposital, para vocês verem exatamente que foi ali que você localizou a resposta e copiou. Então, quando a gente trabalhar em leitura com as nossas crianças, nós precisamos trabalhar todas perguntas que envolvam outras estratégias, e não uma única estratégia. Então, eu vou mais ou menos dizer para vocês, né, com gemas preciosas para financiá-lo. O que é isso, gente? O texto, ele fala do descobrimento das Américas. Quando eu digo para vocês já o contexto, ou já indicando para vocês o assunto, já vai facilitar um pouco mais. Olha só. Com gemas preciosas para financiá-la. Com gemas preciosas, qual a inferência que vocês fazem? Ouro.
né? Para financiar o quê? Para financiar todo o processo aí de colonização, né? Todo o investimento, né? Tudo que está envolvido nesse momento, que foi envolvido nesse momento de colonização aí. Nosso herói desafiou bravamente os risos que tentavam dissuadi-lo dos seus planos. Ou seja, muitos falaram, não tem nada lá do outro lado, você não vai achar nada. Ou seja, eles estavam dissuadindo aí o herói, né, do descobrimento das Américas, dos planos que ele tinha. Vossos olhos vos enganam, retrucou, porque ele dizia que, né, aí o que é esse vossos olhos vos enganam, retrucou? Aí ele diz, um ovo e não uma mesa tipifica este planeta inexplorado. Então, eles achavam que aquele horizonte, ele ia ter o quê? Um fim, né, algo que pudesse ali interromper ou não conseguir fazer chegar essa colonização ao plano devido aí, né? Então, 3 irmãs valentes se lançam em busca de provas. Quem são essas 3 irmãs? São as caravelas, né, que saíram em busca de provas de que existia uma civilização e que eles iam conseguir chegar até esse descobrimento das Américas. Desbravando caminhos, algumas vezes através de vastidões tranquilas, mas em meio a picos e vales turbulentos, aí você já imagina essas caravelas em meio ao mar aí, né, a dificuldade, coisa e tal. Finalmente, não se sabe de onde, criaturas aladas e bem-vindas apareceram, anunciando um sucesso prodigioso, anunciando que eles, de fato, chegaram às Américas, e essas criaturas aladas e bem-vindas, quem eram? Os índios, né? Que eram as pessoas que habitavam as Américas no momento da colonização. Então, o que a gente fez para poder interpretar, compreender esse texto? A gente usou de muita inferência. E a gente usou de muito conhecimento de mundo, porque se a gente não soubesse, se a gente não tivesse um conhecimento de que se tratava da colonização das Américas, todo o texto ficaria comprometido em termos de compreensão. Então, quando a gente, antes da leitura, trabalha com a criança o assunto que a gente vai tratar no texto, isso também já é um elemento importante. A gente antecipa o conteúdo para já fornecer à criança mais uma estratégia de compreensão do texto. Ou seja, se eu dissesse a vocês, olha, gente, o texto que nós vamos ler trata-se de colonização das Américas, isso já facilitaria muito a interpretação do texto. Então, se eu percebo que o grau de dificuldade e complexidade do texto de compreensão ele é muito grande, e é importante eu oferecer dicas para a criança compreender, é bem provável que isso seja importante para a criança compreender o texto, ou para um adulto compreender o texto, certo? Quando a gente pensa aí no nosso mecanismo de compreensão como adulto, tá? Então, eu espero que tenha ficado bem claro que é muito importante as perguntas que eu organizo para fazer com as minhas crianças. Porque essas perguntas vão mobilizar estratégias. E hoje a gente vai falar um pouquinho que o trabalho de compreensão de leitura, ele não é feito só durante e depois da leitura. Antes da leitura, também é muito importante. Porque eu já começo a antecipar e antecipar conteúdo, ativar conhecimentos prévios, fornecer dicas já que vão fazer essa criança já mobilizar determinadas estratégias. Gente, lembre que as estratégias são procedimentos que o cérebro já tem que desenvolver. Então, não é algo pronto, não é algo acabado, não é algo que é só... Ela precisa desenvolver. E isso tem que ser feito dessa forma que eu estou falando com vocês. Isso é feito intencionalmente, é feito de forma planejada. Então, se eu sei que essas perguntas que eu coloquei aí, que eu organizei essas 4, não trabalharam compreensão, então elas não, ou trabalharam uma única estratégia, que é a localização de informações, o fato de eu fazer a criança localizar informações, isso é insuficiente. Isso mostra que a pergunta
não foi efetivamente, não mobilizou uma grande quantidade de estratégias. E eu preciso fazer com que essas estratégias sejam mobilizadas para levar à compreensão, ok? Bom, então, pessoal, as capacidades de compreensão, né, que eu disse a vocês, elas não se desenvolvem automaticamente. O professor precisa trabalhar, precisa planejar muito bem a atividade de leitura para que essa criança consiga mobilizar diferentes estratégias de leitura. Então, numa mesma atividade, numa mesma prática, eu preciso trabalhar diferentes estratégias, ou pelo menos mudar um pouco, né? A hora eu elejo uma, hora elejo duas ou três, e vou tentando trabalhar todas aí durante as minhas aulas. Lembrando que uma prática de leitura, ela deve ser feita em todas as aulas, né? Todos os dias, como uma atividade permanente, certo? Quais são as estratégias de leitura essenciais para a gente trabalhar? Eu coloquei aí algumas que eu considero aí as mais relevantes, algumas que, na verdade, são estratégias cognitivas e outras estratégias discursivas, mas ambas importantes para a gente pensar a compreensão do texto. A primeira é a ativação de conhecimentos prévios, como eu já coloquei para vocês anteriormente. Quando eu perguntei para vocês no título daquela história do grande feito, do que se tratava a história, vocês ativaram conhecimentos de vocês prévios para imaginar sobre o que se tratava, no caso, o grande feito. E o que acontece muitas vezes? Muitas vezes o indivíduo, ele leu aquele texto e ele tem pouco conhecimento prévio, ou pouco, o que a gente chama de pouco conhecimento de mundo, a respeito daquele determinado assunto. E quando ele tem esse pouco conhecimento, isso dificulta muito o trabalho de compreensão. Então, a gente fala assim, por que aquele indivíduo tem dificuldade de compreender o texto? Tem N variáveis envolvidas. Uma dessas variáveis pode ser a ausência de conhecimento prévio, a ausência de conhecimento a respeito do assunto. Então, o leitor, quando ele tem esse processo de interação com o texto, o fato dele não conhecer muito sobre aquele assunto dificulta a possibilidade de compreender aquele texto. Vou dar um exemplo. Eu sei muito pouco sobre física quântica. Então, se eu pegar um texto técnico de física quântica, eu vou conseguir compreender o texto? Provavelmente não. Provavelmente não, porque eu não tenho conhecimento prévio para eu conseguir ativar e conseguir fazer eu compreender esse texto. Então, essa é uma estratégia de leitura, uma estratégia que eu não consigo mobilizar. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento prévio. Professora, então, o que eu faço com os meus alunos? Bom, se eu percebo que o meu texto tem algo que as crianças desconheçam, ou tem algo que o assunto é muito complexo para elas compreenderem, o que eu faço? Eu trabalho antes, faço um trabalho para que elas se apropriem de conhecimentos a respeito daquele texto, e com isso elas vão ter como ativar conhecimento prévio no momento da leitura daquele texto. Agora, se for um texto, por exemplo, uma narrativa, um conto de fadas, que na verdade é muito próximo do conhecimento do universo da criança, então esse conhecimento prévio, essa ativação vai acontecer de forma muito possível. Então, a primeira estratégia é ativação de conhecimentos prévios. A segunda é uma estratégia também interessante, que é a antecipação de conteúdo. A gente também antecipa conteúdo quando a gente pergunta para a criança sobre o título, então essa também é uma forma de antecipar conteúdo. Quando a gente trabalha, por exemplo, a capa do livro, porque aí ela olha pela capa e já antecipa o que pode encontrar de conteúdo naquele texto. Quando a gente trabalha o autor do texto, quando a gente comenta qual é a editora, então às vezes eles já leram vários livrinhos daquela editora, ou quem é o ilustrador.
Ou o autor do texto, as características, a gente fala, olha, nós vamos ler hoje um outro texto do Vinícius de Moraes, ou um outro texto da Cecília Meirelles, então isso já houve um conteúdo anterior, então há uma antecipação por conta de conhecer as características do autor, por exemplo, tá? Eu vou fazer uma atividade com vocês agora, né, que também não é algo que vocês fariam com a criança, mas é mais para vocês entenderem quando a estratégia está sendo mobilizada. Então, isso vai acontecer com vocês agora. Eu vou ler para vocês, é um texto chamado Caso de Secretária. E o texto é do Carlos Drummond de Andrade. Então, pensem no título, primeiramente. Caso de Secretária. Com esse título, o que vocês fiquem pensando aí? O que vocês acham que a gente vai encontrar? E o que eu vou fazer? Durante a leitura, eu vou fazer umas paradas e vou propor algumas perguntas. E aí, essas perguntas, elas vão levar vocês a ativar conhecimento prévio e antecipar conteúdo. Então, vocês vão ficar todo momento prevendo o que vai acontecer no texto e já vão antecipando o conteúdo. Então, 2 estratégias, fora outras que vão estar aí em segundo plano sendo mobilizadas, vão estar presentes aqui na atividade que eu vou fazer com vocês. Então, vamos lá. Caso de secretária, Carlos Drummond de Andrade. Foi trombudo para o escritório. Por que chegou... Vou perguntar para vocês, por que chegou trombudo ao escritório? Por que vocês acham? Pensem aí. Era dia do seu aniversário e a esposa nem sequer o abraçara. Não fizera a mínima alusão à data. As crianças também tinham se esquecido e ele pensava. Então era assim que a família o tratava? Ele que vivia para os seus, que se arrebentava de trabalhar, não merecer um beijo, uma palavra ao menos? Por que a família não havia cumprimentado? O que vocês acham? Por que será? Pensem aí. Mas no escritório havia flores à sua espera sobre a mesa. Havia o sorriso e o abraço da secretária, que poderia muito bem ter ignorado o aniversário e, entretanto, o lembrara. Quem pôs as flores sobre a mesa? Quem será que foi? Pensem, quem será? Era mais do que uma auxiliar, atenta, experimentada e eficiente, pé de boi da empresa, como até então a considerara. Era um coração amigo. Passada a surpresa, sentiu-se ainda mais borocochô. O carinho da secretária não curava, abria mais a ferida, pois então uma estranha se lembrava dele com tais requintes, e a mulher e os filhos nada. Baixou a cabeça, ficou rodando o lápis entre os dedos, sem gosto para viver. Durante o dia, a secretária redobrou de atenções. Parecia querer consolá-lo, como se medisse toda a sua solidão moral, o seu abandono. Sorria, tinha palavras amáveis, e o ditado da correspondência foi entremeado de suaves brincadeiras da parte dela. Será que existe algo entre a secretária e ele? O que vocês acham? Como é que está o clima aí? O que vocês estão achando? Pensem aí. O senhor vai comemorar em casa ou numa boate? Ela perguntou. E aí? Onde ele irá comemorar o aniversário? O que vocês acham? Vamos continuar. Engasgado, confessou-lhe que em parte nenhuma. Fazer anos é uma droga. Ninguém gostava dele neste mundo. Iria rodar por aí à noite, solitário como o lobo da estepe. Se o senhor quisesse, podíamos jantar juntos, insinuou ela discretamente. Será que o aniversariante aceitou o convite?
E aí? Vamos continuar. E não é que podiam mesmo? Em vez de passar uma noite besta, ressentida, o pessoal lá em casa pouco está me ligando, teria horas amenas em companhia de uma mulher que, reparava agora, era bem bonita. Daí por diante, o trabalho foi nervoso. Nunca mais que se fechava o escritório. Teve vontade de mandar todos embora para que todos comemorassem o seu aniversário, ele principalmente. Conteve-se no prazer ansioso da espera. Onde você pretende ir? Perguntou ao saírem. Onde a secretária escolheu ir? O que vocês acham? Se não se importa, vamos passar primeiro em meu apartamento. Preciso trocar de roupa, ela disse. Ótimo, pensou ele. Faça a inspeção prévia do terreno e quem sabe. Mas antes quero um drink para animar, ela retificou. Foram ao drink. Ele recuperou não só a alegria de viver e fazer anos, como começou a fazê-los pelo avesso, remoçando. Saiu bem mais jovem do bar e pegou-lhe do braço. O que vocês acham que vai acontecer agora no apartamento da secretária? E aí? No apartamento, ela apontou-lhe o banheiro e disse-lhe que o usasse sem cerimônia. Dentro de 15 minutos, ele poderia entrar no quarto e não precisava bater. E o sorriso dela, dizendo isto, era uma promessa de felicidade. Ele nem percebeu ao certo se estava se arrumando ou se desarrumando. De tal modo, os 15 minutos se atropelaram, querendo virar 15 segundos. No calor escaldante do banheiro e da situação, liberto da roupa incômoda, abriu a porta do quarto. E aí? O que vocês acham? O que o aniversariante viu ao abrir a porta do quarto? Lá dentro, sua mulher e seus filhinhos, em coro com a secretária, esperavam cantando parabéns para você. E aí? Fim. Terminamos o texto. Então, eu escolhi esse texto porque ele é um texto, né, que vai insinuando e vai dando pistas de muitas coisas que no contexto do nosso dia a dia a gente já sabe, né? O que eu quero mostrar para vocês? O que eu quis mostrar para vocês lendo esse texto? Que vocês foram a todo momento, para poder compreender esse texto, vocês foram ativando conhecimentos prévios que vocês têm sobre a questão de secretárias, tendo casos aí com o seu patrão, né, que no caso é o contexto que foi desenhado aqui, mas é lógico que não foi nada disso, né, no fim foi uma festa surpresa, mas até então isso não estava explícito no texto, a gente só pode inferir no final, e a gente foi fazendo o que a todo momento? Antecipando o conteúdo, porque eu fui fazendo perguntas, e essas perguntas possibilitaram que vocês antecipassem o que poderia vir, né? E vocês também foram, para poder compreender, ativaram conhecimentos prévios, ou seja, vocês usaram da ativação de conhecimentos prévios, da antecipação de conteúdo, e também fizeram muitas inferências para compreender esse texto e essa leitura, ok? Outra estratégia nessa terceira é a checagem de hipótese. Lembra que eu disse para vocês, quando eu disse do texto grande feito, que no final vocês poderiam fazer uma checagem? Então, é comum, por exemplo, eu pedir antecipo o conteúdo e depois eu checo no final se aquela hipótese que vocês que o aluno antecipou, houve mesmo de forma, se foi confirmado ou se não foi confirmada aquela hipótese levantada inicialmente. Então, é muito comum que antes da leitura a gente levante vários aspectos de possibilidades do que eles vão encontrar no texto, e depois, no final, a gente cheque se de fato alguma foi confirmada ou não. Isso é muito interessante, porque acaba que as crianças, pelo título,
pela capa do livro, elas já levantam, antecipam muitas hipóteses, muitas possibilidades. E depois a gente, no final, retoma para checar se essas hipóteses foram confirmadas ou não, certo? Outra estratégia importante é a de generalização. Como que a gente trabalha a generalização? A generalização é a ideia central do texto, é a criança compreender a ideia central. Então, é muito comum, por exemplo, eu usar um recurso que eu vou, por exemplo, pedindo para elas anotarem o que estão entendendo do lado dos parágrafos, por exemplo, ou passarem o marca-texto nas partes mais importantes. E o que eu estou fazendo quando eu trabalho isso? Eu estou trabalhando a generalização. Eu estou trabalhando um levantamento de ideias mais gerais do texto. E aí eu posso usar vários recursos diferentes para elas conseguirem sempre mobilizar essa estratégia. Colocar as ideias mais importantes do texto num mapa conceitual. Então, tem vários recursos que a gente pode utilizar para trabalhar a estratégia da generalização. Ou até, se eu faço pensar na educação infantil, numa roda, eu perguntar para cada um o que eles acharam, qual a ideia principal do texto lido, para cada um poder pontuar, tá? Então, é uma estratégia importante também. Produção de inferências. Lembra no texto do grande feito? Para vocês conseguirem entender, né, vários elementos ali, uma gema para financiar, não falou ouro, falou gema. Vocês entenderam gema como ouro? Porque vocês usaram da inferência. E vocês só conseguiram inferir porque vocês tiveram uma ativação de conhecimento prévio. E também tiveram uma antecipação de conteúdo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que as estratégias são mobilizadas conjuntamente para haver a compreensão. Então, não é possível a gente falar, agora eu só estou usando inferência, agora eu só estou ativando. Não. Na verdade, as estratégias vão sendo mobilizadas conjuntamente para levar a uma compreensão do texto. E é muito importante que isso ocorra e de forma conjunta, porque é sinal que essa criança está desenvolvendo e buscando a compreensão, mobilizando várias estratégias concomitantemente. Isso é muito importante. Outra estratégia é a definição de finalidades e metas de leitura. O que é isso? Eu posso, por exemplo, pedir para, no início do texto, eu definir com eles, olha, eu vou dar um objetivo, eu já defino com eles, o objetivo desse texto é tal, tal e tal. Por que eu faço essa definição antes deles lerem? Porque eles já vão ler o texto com esse olhar. Então, existe já um direcionamento que eu dou para que ele consiga ter esse olhar para o texto. Eu vou fazer agora um outro exemplo com vocês, de uma leitura, rapidinho. Eu vou precisar que vocês se dividam, tá? Em 3 grupos. Vocês vão ler o texto supondo que vocês estejam procurando uma casa para alugar. Vocês vão supor que vocês sejam um ladrão profissional. Vocês vão ler o texto com o olhar de um ladrão profissional. Vocês vão ler supondo que vocês sejam faxineiros, tá? Então, o que eu estou fazendo com vocês? Eu estou direcionando a finalidade da leitura, estou direcionando um objetivo de leitura. Conforme vocês forem lendo, vocês vão ficar mais atentos baseado na finalidade. Então, por exemplo, quem está procurando uma casa para alugar vai observar algumas coisas diferentes de um ladrão profissional, diferente de uma faxineira. Então, a gente tem compreensões, muitas vezes, com compreensões diferentes do texto em função da finalidade do objetivo, tá? Então, cada um agora pense no que eu falei em termos de finalidade e eu vou ler o texto rapidinho, não é um texto tão longo, vou ler com vocês. Os 2 garotos, o texto chama-se A Casa. Os 2 garotos correram até a entrada da casa. Veja, eu disse a vocês que hoje era bom brincar aqui.
disse Eduardo. Mamãe nunca está em casa na quinta-feira, ele acrescentou. Altos arbustos escondiam a entrada da casa, os meninos podiam correr no jardim extremamente bem cuidado. Eu não sabia que sua casa era tão grande, disse Marcos. Mas ela está mais bonita agora, desde que meu pai mandou revestir com pedras essa parede lateral e colocou a lareira. Havia portas na frente e atrás, e uma porta lateral que levava à garagem, que estava vazia, exceto pelas 3 bicicletas com marchas guardadas ali. Eles entraram pela porta lateral. Eduardo explicou que a porta sempre ficava aberta para suas irmãs mais novas entrarem e saírem sem dificuldade. Marcos queria ver a casa, então Eduardo começou a mostrá-lo pela sala de estar. Estava recém-pintada como o resto do primeiro andar. Eduardo ligou o som e o barulho preocupou Marcos. Não se preocupe, a casa mais próxima está a meio quilômetro daqui. Marcos se sentiu mais confortável ao observar que nenhuma casa podia ser vista em qualquer direção, além do enorme jardim. A sala de jantar, com toda a porcelana, prata e cristais, não era lugar para brincar. Os garotos foram para a cozinha, onde fizeram um lanche. Eduardo disse que não era para usar o lavabo porque estava úmido e mofado, uma vez que o encanamento arrebentara. Aqui é onde meu pai guarda suas coleções de selos e moedas raras, disse Eduardo, enquanto eles davam uma olhada no escritório. Além do escritório, havia 3 quartos no andar superior da casa. Eduardo mostrou a Marcos o closet de sua mãe, cheio de roupas, e o cofre trancado onde havia joias. O quarto de suas irmãs não era tão interessante, exceto pela TV e PlayStation. Eduardo comentou que o melhor de tudo era que o banheiro do corredor era seu desde que um outro foi construído no quarto de suas irmãs. Não era tão bonito como o dos seus pais, que era revestido de mármore, mas para ele era a melhor coisa do mundo. Então, o que a gente vai poder observar? Quem está procurando a casa para alugar, observou detalhes que provavelmente o ladrão profissional não observou e nem a faxineira. Então, por exemplo, o ladrão profissional, quem procurou para alugar, observou que tinha muita coisa, a casa era muito grande, tinham muitos banheiros, era uma casa com quintal também muito grande, com arbustos, silenciosa, porque os vizinhos ficavam distantes, uma casa que tinha aí cada quarto com o seu banheiro, então era uma casa que era bem confortável, tinha uma lareira, então para os dias de frio ia ser muito gostoso, o quarto do casal era com mármore, então uma casa bem feita, a pintura era uma pintura nova, né? Então tudo isso, quem procurou alugar, observou isso. Olha só a diferença para aquele que é o ladrão profissional. O que o ladrão profissional olhou? Olhou que a casa ficava em meio a arbustos, a porta ficava sempre aberta, existiam ali joias, pratas, porcelana, então várias coisas com valor, tinha um cofre que ficava dentro do closet da mãe, o quarto das crianças, das meninas, tinha uma TV, tinha PlayStation, tinham coleções de selos e moedas raras. Então, o que a gente notou aí? A quem procurou a casa para alugar, o que eu elenquei para vocês de compreensão está totalmente diferente do ladrão. Olha só que interessante. O ladrão, ele observou outras coisas do texto, da casa, no caso aí, né? Agora, vejam quem é a faxineira. O que a faxineira observou? Que a casa é enorme, que o banheiro está mofado, que o encanamento está quebrado, que tem muitos banheiros para ela lavar,
que tem muita prataria para ela tirar o pó, porcelana, que aquilo tudo é miudinho, é perigoso de quebrar, é muita coisa para limpar, certo? Então, aí a gente vê o quê? Uma terceira compreensão, que é a compreensão com o olhar da faxineira. Então, o que eu quis mostrar para vocês com esse exemplo? Que baseado no olhar, na finalidade de leitura que eu ofereço para aquele texto, a compreensão muda. A compreensão, ela é outra. Por quê? Porque eu dei um direcionamento diferente. Certo? O que eu quero dizer com isso? Que todas as atividades eu vou ter que oferecer um objetivo ou uma finalidade de leitura? Não. Mas em alguns momentos eu ofereço práticas de leitura que tenham objetivos e finalidades específicas. Isso é bem interessante. Novamente, as estratégias, a gente tem a percepção de relação de intertextualidade. Então, é quando a criança ela consegue perceber uma relação entre os textos. Então, é muito comum, por exemplo, que na etapa de alfabetização a gente faça releituras, trabalhe com releituras, principalmente releituras contemporâneas de clássicos. Podem ser, por exemplo, de fábulas clássicas, ou conto de fadas clássicos, ou livros, né, de histórias infantis clássicos. Então, olha só o exemplo que eu vou dar com esses livrinhos aqui. Primeiro, o do Chapeuzinho Vermelho. Aqui nós temos 3 versões. A verdadeira história do Chapeuzinho Vermelho, Chapeuzinhos Coloridos e a outra história do Chapeuzinho Vermelho. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 3 releituras diferentes. Então, essas releituras me permitem levar a criança a perceber uma relação de intertextualidade, uma relação entre os textos. Até para a criança perceber o que é comum, o que muda, qual que é o personagem que passa a ser o protagonista, que muitas vezes o personagem que é protagonista, ele acaba mudando, sendo, o foco acaba, o protagonista acaba sendo outro personagem que não é Chapeuzinho, ou, por exemplo, nos 3 porquinhos que a gente tem lá, a verdadeira história dos 3 porquinhos. A gente não tem mais os 3 porquinhos como protagonista, mas o próprio lobo acaba sendo o protagonista da narrativa. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que a gente pode ter várias possibilidades de trabalhar a percepção de intertextualidade. Eu aproveito aqui logo abaixo e ponho essa coleçãozinha aqui, né? Quem soltou o pum? Soltei o pum na escola, deixei o pum escapar, e o pum e o piriri do vizinho. Quando eu levo para as crianças esse livrinho e falo para elas, mostro essa capa e falo do título, eu falo, gente, com esse título vocês acham que vai falar sobre o quê? A primeira coisa que elas ativam de conhecimento prévio é o pum, né? São os gases, né? Aí, o que a gente imagina? A criança fica ali com aquele sorrisinho meio amarelo, fala, pum, professora, como assim? Quem soltou o pum? Então, elas ficam meio ali com aquela coisa, aquela intrigada, né? Mas como assim? Quem soltou o pum? Eu soltei o pum na escola, deixei o pum escapar. Então, o título, ele é sugestivo. Mas quando ele olha para a capa, principalmente, né, nessa primeira capa aqui, ele já observa que ele já faz uma inferência. Qual é a inferência que essa criança muitas vezes faz? Bom, o pum deve ser o nome do cachorro, porque senão a gente não teria aqui um cachorrinho na capa do livro. E aí ele já fala, professora, mas quem soltou o pum, mas eu acho que o pum aí, por causa da capa, é o cachorrinho. E aí ela já infere, pela própria capa do livro, que alguém, de forma não intencional, soltou o pum, e o pum, no caso, é o cachorrinho. Então, o que eu estou fazendo aí? Eu estou apresentando a capa e estou antecipando o conteúdo com eles, e eles estão fazendo inferência por meio da própria capa do livro. Então, a estratégia de leitura não é algo restrito só ao texto. Todos os elementos pré-textuais, tudo que está ali, o suporte, que é o lugar onde está aquele texto,
A capa, a contracapa, a folha de rosto, o resumo da narrativa que muitas vezes tem atrás, na parte de trás do livro, a editora, o autor, tudo isso tem que ser explorado. Não é você chegar, abrir o livro e começar a ler história. Não é dessa maneira que a gente mobiliza diferentes estratégias, tá? Isso já fornece para ela uma antecipação de conteúdo e elas já vão prever o que vão encontrar quando forem ler, de fato, o texto. Voltando aqui novamente, percepção de outras linguagens, imagens, sons, diagramas, gráficos, mapas, fotos. Então, tudo que tiver junto ao texto, qualquer gráfico que tiver junto, uma foto, tudo tem que ser explorado, porque ela vai, essa criança vai conseguir mobilizar essas estratégias se a gente também trabalhar a percepção envolvendo outras linguagens que estão atreladas ao texto, ou até trazendo outras linguagens. Por exemplo, muitas vezes eu trabalho lá, eu leio, vou ler o livro Extraordinário com as crianças e eu peço depois para assistirem ao filme. E aí elas comparam, né, diferenças do livro para o filme. Eu prefiro primeiro que se dê o livro e depois o filme. Porque o livro ele costuma ser muito mais abrangente, né, e a linguagem utilizada possibilita mecanismos de compreensão muito interessantes. E se ela assiste ao filme antecipadamente, às vezes acaba comprometendo a possibilidade dela mobilizar mais estratégias ao ler o livro. Tá? Mas isso aí tem essa atividade de você trabalhar primeiro o livro, a história, e depois trabalhar o filme, também é interessante para elas perceberem as diferenças de um e outro, características do enredo que foram muitas vezes modificadas, isso é bem interessante. Da importância do conhecimento de mundo, porque muitas vezes, sem conhecimento de mundo, não há possibilidade de fazer inferência e não há possibilidade de compreensão do texto. Então, vejam só. Olé é deixar nossos adversários vendo estrelas. 6 de preferência. Para a gente poder compreender essa propaganda da Brahma aí, né, a gente tem que observar o quê? Se a gente não souber que, para compreender, é preciso a gente saber que o Brasil, ele foi classificado para a Copa do Mundo de futebol, e o esperado é que ele ganhasse aí, né, a sexta estrela, né? E aí, o que a gente vê? Se a gente não sabe disso, se a gente não tem essa compreensão, se a gente não tem esse conhecimento anterior, a gente não consegue compreender o texto. Então, uma criança que olha para esse texto e que não sabe disso, não vai compreender a propaganda. E isso acontece, gente, inúmeras vezes. Por que às vezes a gente não compreende uma propaganda que passa na TV, ou às vezes não compreende um determinado artigo científico que leu? Porque falta conhecimento de mundo, falta a gente ter um conhecimento acerca, muitas vezes, do conteúdo em si, ou do estilo do autor, ou da própria característica, muitas vezes, daquele gênero textual. Então, todos esses elementos são importantes para a compreensão do texto. Veja esse, por exemplo. Esse, se você bate o olho, você já vai poder ativar conhecimento prévio aí. Quando você bate o olho, embora não esteja na língua portuguesa, e ele é proposital, né? Ele está em outra língua, exatamente porque a criança também, quando ela bate o olho e não sabe ler convencionalmente, para ela, os símbolos ali não são decodificados, e é o que está acontecendo com a gente agora. Nós vamos conseguir ler e compreender sem decodificar, porque ninguém aqui sabe a língua. Ninguém sabe, mas pelo conhecimento de mundo que a gente tem, a gente ativa conhecimento prévio e antecipa conteúdo. E consegue saber que, primeiro, qual é o gênero, qual é o tipo de texto? É uma receita. Porque a gente tem
um título, a gente tem um tempo de preparo, que está descrito com 25 minutos, a gente tem ali 4 personem, que é muito próximo do português, então a gente sabe que rende rendimento para 4 pessoas, lista de ingredientes, e depois a gente tem o modo de fazer. Embora a gente não saiba a língua, a gente não tenha domínio da língua, então a gente não decodifica, a gente consegue compreender. Se a gente olhar, por exemplo, Fusilli A4 Formati. O que é o fusilli? Fusilli é o macarrãozinho, né? Aquele macarrãozinho parafuso, que em alguns saquinhos de macarrão vem escrito fusilli mesmo. Se você pegar, inclusive, hoje em dia, que vende muito importado, vem escrito fusilli. Então, a gente já sabe que é um macarrão, é uma receita de macarrão. 4 formati, se a gente for pensar, o que é próximo de 4 formati que a gente faz aqui? 4 queijos, formati e queijos. Aí vamos para os ingredientes. 500 gramas de fusilli, 500 gramas de macarrão. Se a gente tem, se a gente já está sabendo que é um macarrão 4 queijos, a gente já pensa, a gente já tem um conhecimento de mundo do que vai do macarrão 4 queijos. Se a gente pensa 4 queijos, quer dizer que tem que ir 4 tipos de queijo. Então, a gente já vê aí que existem 50 gramas de cada coisa que a gente imagina que sejam queijos. 50 gramas desse aqui, né? Suícer Emmental Suíce. 50 gramas de parmesão, só por aqui a gente já vê que é parmesão. Aqui a gente já vê que é aquele Emmental, né? Depois a gente vê 50 gramas de mussarela, que é próximo do nosso. 50 gramas de gorgonzola, depois butter, que a gente já vê que é mais próximo, que é próximo do inglês aqui, que é manteiga, sal, pimenta, enfim. O que a gente já conseguiu decifrar? A receita toda do macarrão 4 queijos. Até se eu quiser ler o modo de preparo, até o modo de preparo eu consigo compreender, se eu antecipar e ativar conteúdo. Olha esse aqui, cabo de guerra. É o joguinho de cabo de guerra, né? Então, a gente tem aí alguns espaços que estão faltando partes da escrita. Mas você consegue entender, ou seja, você consegue mesmo assim compreender. Por quê? Porque você vai inferindo o que está depois, porque você sabe mais ou menos a regra do jogo do cabo de guerra. Então, você já antecipa conteúdo e já vai lendo e encaixando aquilo que você imagina que cumpra o que você antecipadamente já previu, que você conhece as regras do jogo do cabo de guerra. Então, só para a gente, eu não vou ler ele inteiro, mas olha só, número de participantes indeterminado, local adequado ao ar livre, fica fácil a gente completar. Por quê? Porque a gente tem o conhecimento de mundo das regras do cabo de guerra. Material necessário, corda, regras do jogo. As crianças em 2 colunas, frente a frente, seguram uma corda. Então, a gente consegue completar sem dificuldade e compreende o texto. E a gente só faz isso porque tem conhecimento de mundo, se não houvesse esse conhecimento de mundo, ficaria muito mais difícil para compreender. Olha só essa chargezinha do Garfield, né? No primeiro quadrinho a gente tem cuidado com o cão. Ele olha a placa e fala, cuidado com o cão. Aí ele lê depois. Quando ele morde, arranca o pedaço. Aí a terceira placa, mas tudo é negociável. Para ele entender o que tudo é negociável, ele usa do quê? Da inferência. E ele usa da inferência e pensa o quê? Bom, então, é bom trazer sempre um bife, porque aí é algo que é negociável, ou seja, se eu dou o bife, provavelmente esse cão não vai me morder. Então, isso estava escrito só assim, ó, mas tudo é negociável. E por que o Garfield chegou a essa conclusão, que é bom trazer sempre um bife? Porque ele inferiu, houve a inferência, compreendeu aquilo que não está explícito, mas na entrelinhas a gente entende o que tá posto, que foi o que o Garfield fez. Ele entendeu o que estava posto na entrelinha, e ele pensou, então eu vou trazer um bife, que aí eu dou para esse cachorro e tá tudo certo.
tá? Isso é inferência. E agora, para a gente poder fechar, o que eu quero apresentar para vocês? O trabalho de leitura, eu tenho uma sugestão da Isabel Solé e de outros autores, que sugerem que a gente trabalhe a leitura para compreensão antes, durante e depois. Antes da leitura, o que eu posso trabalhar? O primeiro ponto é escolher muito bem o que será lido e eu preciso conhecer o texto. Porque se eu não conheço o texto, eu não sei o que perguntar para eles poderem, para as minhas crianças poderem compreender esse texto de fato. E aí eu preciso compreender nos detalhes, porque eu preciso preparar essa leitura. Então, não é só chegar e ler. Não, eu preciso haver uma preparação. Mesmo porque se for um assunto muito difícil, um tema complicado, eu vou precisar trabalhar antes com eles, para que eu prepare para que eles consigam fazer antecipação de conteúdo, para que eles consigam ativar conhecimento prévio, se eles não tiverem, obviamente. Então, eu preciso apresentar o livro às crianças, apresentar a capa, folha de rosto, trabalhar o autor, a editora, mostrar a dedicatória, mostrar o resuminho da história que aparece na contracapa, fazer com que as crianças levantem hipóteses a partir do título, a partir da capa. Lembra da capa do livrinho, Quem Soltou o Pum? Então, essa antecipação, isso é feito antes da leitura. Tá? Aliás, a antecipação de conteúdo, ativação de conhecimentos prévios, isso é feito, tudo é feito antes da gente ler propriamente o texto. Falar um pouco sobre o autor, falar um pouco sobre a obra desse autor, quais as características, isso é muito importante e interessante, porque as crianças começam a relacionar os textos desse autor buscando características que são similares, então isso facilita muito a compreensão. Compartilhar por que você escolheu aquele texto, porque quando você fala por quê, você mostra a intencionalidade, você mostra muitas vezes a finalidade daquela leitura, e isso é interessante. Lembra do texto que eu li com vocês da casa? Quando eu dou finalidade, objetivo de leitura, eu também direciono o olhar para que aquela criança ou para aquele leitor consiga compreender de forma direcionada e obter uma compreensão daquilo. Comentar o assunto do que se trata o texto. Então, tudo isso a gente faz antes. Durante a leitura, conforme eu for lendo, eu preciso permitir que as crianças olhem o texto, olhem as ilustrações, enquanto a história é lida. Então, é importante que eles possam ter o livrinho na mão, para poder folhear, para poder manusear, para poder olhar a ilustração. Eu sei que muitas vezes isso é difícil, porque nem sempre a gente tem número de livros para todos, mas ficar em dupla, ficar em trio, para que eles olhem para o livro, olhem para o texto. Até para poder passar o dedinho embaixo, que é um mecanismo importante também depois para a decodificação, até olhar as ilustrações, para eles já irem buscando compreender o texto pelas ilustrações, tá? Eu não quero dizer que eles só vão olhar para a ilustração, não, eles precisam olhar também para as propriedades do texto em si que está sendo lido. Mas tudo isso que a gente vai fazendo contribui para a mobilização de diferentes estratégias, tá? Por isso que é tão importante. Criar, quando a gente está lendo com eles, um suspense quando for necessário, porque isso vai criando uma motivação para poder ler aquele texto. Não interromper a leitura sempre que tem uma palavra nova, falar assim, para poder dizer o que é. Por quê? Porque é legal que eles usem a inferência para poder entender o que aquela palavra significa no contexto. Então, é muito comum, às vezes o professor para, o que significa isso? Aí primeiro procura no dicionário para continuar lendo. Não. Continua lendo e leve eles a compreenderem no contexto o significado, porque aí a gente trabalha a inferência. E depois de ler, se você percebeu que eles continuaram sem saber o que significa, aí sim a gente volta e trabalha o significado daquela palavra. Mas se eles já conseguirem entender pelo contexto, a gente não precisa nem retomar, tá? Que é importante, porque isso faz com que eles acabem mobilizando a inferência para atribuir sentido às palavras novas que vão aparecendo em cada texto.
Depois da leitura, lembrar de todos os textos conhecidos a partir do texto lido, então fazer uma reflexão, por exemplo, se é uma fábula, se já leram outras fábulas, quais as características da fábula? O que tem de característica parecido com essa fábula que a gente leu? Então, a gente já começa a fazer uma relação com outros textos lidos e conhecidos, muitas vezes, pelas crianças. Favorecer a conversa entre as crianças, para elas compartilharem também o efeito que aquela leitura produziu. E esse efeito, às vezes, ele é muito individual, cada um tem um sentimento em relação àquela leitura e podem traçar uma compreensão diferente. E é legal que isso seja compartilhado. Que elas tenham um momento para elas comentarem essa percepção e para elas também trocarem opiniões, porque isso é que vai gerando a formação desse leitor crítico e reflexivo. Elas pontuarem comentários, elas poderem argumentar, colocar opiniões para a turma sobre o que elas acharam, quais as ideias, o que elas acharam interessante. Então, é importante compartilhar essas impressões sobre a leitura. E, além de tudo, elas poderem ter liberdade para falar se elas gostaram, se elas não gostaram, se elas gostariam de reler, se tem algum trecho que mais gostou, se tem alguma questão que ficou ruim, que ela não entendeu, ou que ela não gostou, por que ela não gostou. Então, é importante que isso seja muito instigado, para que essa criança consiga compreender o que leu. Então, pessoal, é isso. O objetivo de hoje foi trabalhar com vocês o aspecto da leitura que envolve a compreensão de texto. Eu quis trazer as estratégias de leitura, as essenciais para a gente poder trabalhar com as crianças, e quis também levar vocês a pensarem um pouquinho da importância da forma como vocês tratam a leitura. Então, não adianta eu chegar com um livro e eu, professora, faço a leitura em voz alta e os alunos ficam olhando para mim. Eu tenho que diversificar essa prática. Eu tenho que possibilitar que eles possam estar, ora, com os livros em mãos, para acompanharem o que eu estou lendo. Se isso não for possível, que eu possa, por exemplo, fornecer, muitas vezes, cópias do texto, quando eles já leem convencionalmente, ou que se eu tiver um número de livros, sei lá, 10 livros, que eu possa agrupar em 3, para que eles tenham o livro na mão para poder manusear, porque é importante eles terem também acesso à imagem, às ilustrações. Trabalhar a ideia de que compreender um texto não é só ler e depois de ler eu trabalhar perguntas. Não, eu posso, antes da leitura, já começar a mobilizar estratégias importantes. Eu falo para as crianças assim, gente, vamos trabalhar agora as dicas do texto. Eu até brinco com eles, né? Vamos dar as dicas para a gente poder, o que a gente vai encontrar. Então, eu trabalho tudo, trabalho capa, título, autor. Então, antes da leitura, tem várias coisas para serem trabalhadas que são importantes para compreender o texto propriamente dito. Durante também a leitura e depois também da leitura, que é o que comumente a gente já fazia. Depois da leitura, a gente já trabalhava perguntas de interpretação. E quando eu falo em perguntas de interpretação, tomem cuidado em como formular essas perguntas de interpretação, porque elas vão acabar gerando, muitas vezes, uma dificuldade de compreender o texto, ou de não compreender o texto até, porque só a criança copiou, eu falo que deu Ctrl+C, Ctrl+V, né? Foi lá no texto, achou a resposta e copiou o trecho, mas não sabe sobre o que o texto tratava. Então, tomem cuidado com a forma como vocês elaboram as questões de interpretação de texto, pensem como essa compreensão ocorre, como mobilizar várias estratégias de leitura que sejam realizadas concomitantemente. Isso é muito importante para o trabalho de leitura. Boa noite para todo mundo, queria agradecer a presença de vocês, até a nossa próxima aula e uma ótima noite, tá bom? Se vocês puderem compartilhar a aula de hoje, eu agradeço, tá bom, gente? Obrigada mesmo, tá? Valeu!